Ok, apareceu. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Começo já pedindo desculpa, porque a internet hoje não estava querendo colaborar, tá bom? Mas estamos aqui, essas coisas acontecem, nós já estamos até acostumados, né, com algum errinho. E nós vamos dar início no ATPC hoje, novamente com a devolutiva da semana retrasada, né, para dar aquele feedback, daquela orientação, né, daquela TPC do dia 13 de maio, onde eu falei sobre a implementação do currículo, a parte 2. Desculpa a máscara, que eu estou na diretoria, eu tenho que ficar usando ela hoje, tá? Então, nós tivemos novamente, né, graças a Deus e a vocês, avaliações muito positivas, né, que é muito bom para nós, porque nós sempre tentamos fazer o melhor, porque a nossa intenção é ajudar vocês com as orientações, e é muito bom saber que estamos realizando bem esse nosso trabalho. No geral, as avaliações foram bem positivas, a maioria delas, né, com sugestões plausíveis, bem direcionada, centrada, dentro do que nós estamos falando, porque essa é a proposta mesmo, né? Dentro daquilo que nós falamos, que nós mostramos as orientações, o que vocês acharam, o que foi bom, o que precisa, né, melhorar, o que faltou, é bom colocar, e foram várias avaliações que foram muito direcionadas, e eu agradeço muito por isso, tá? É lógico que dentro do que nós podemos fazer, nós vamos fazer. Nós temos um cronograma, né? Lógico que a gente acaba atendendo na medida do possível, porque nós temos um cronograma a cumprir, nós temos as nossas ações para fazer, mas nós acabamos organizando da maneira que vocês precisam. Então, é muito bom saber verdadeiramente o que vocês precisam, tá bom? Outra coisa que eu queria falar é para deixar um pouco mais claro só as avaliações, tá? Para a gente poder melhorar isso, para poder mesmo ajudar. Quanto às sugestões, eu queria falar algumas, porque várias delas, como eu falei, já está dentro do nosso cronograma, nós já vamos fazer. Isso eu fiquei muito feliz, né? Eu e a Rafaela comentamos sobre isso, porque quer dizer que as nossas ações, o nosso planejamento está de acordo com a necessidade de vocês. E isso foi muito interessante, foi muito legal. As sugestões sobre aulas tecnológicas de matemática. Nós vamos fazer uma orientação de metodologias ativas no segundo semestre. Lá para agosto, setembro, nós já vamos fazer uma ação nossa até do MMR, que nós já observamos essa falta. Então, nós vamos voltar nessa metodologia ativa, e várias opções do que vocês deram, das sugestões de vocês, vai caber dentro dessa orientação. Então, nós já vamos trabalhar isso, tá? Aulas tecnológicas. Agora, sobre o diário digital, teve alguns professores que falaram que tem dúvida ainda. Eu vou disponibilizar novamente no grupo tutorial, porque existe um tutorial, né? E se ainda tiver dúvida quanto a isso, peço que mande no meu particular, que nós estamos pensando em fazer uma orientação novamente com os meninos de tecnologia. Porque nós não temos, eu e a Rafaela, não temos acesso total a esse diário. Então, fica complicado para a gente saber, dependendo da necessidade de vocês, a gente consegue, e dependendo, a gente pede para os meninos de tecnologia dar uma ajuda lá. Aí a gente faz uma TPC só para isso, tá? Mas para isso precisa ser um pouco mais específico, tá? Eu vou colocar o tutorial novamente lá, e se for algo além disso, vocês relatam, bem objetivos, que a gente pode direcionar para eles, se for o caso, ou ajudar no que a gente pode. Teve pessoas que falaram para dar mais ênfase nas habilidades essenciais. No decorrer do ano, nas próximas ATPCs, nós já planejamos isso. Nós vamos falar o ano inteiro, praticamente, de habilidades essenciais. Então, podem ficar tranquilos, que nós vamos falar várias vezes. Vocês vão chegar enjoados de falar de habilidades essenciais, mas nós vamos, sim, dar ênfase nesse conteúdo, né? Nesse ponto de como tratar, como fazer isso, como organizar, como trabalhar esse material Aprender Sempre, tudo isso está no nosso planejamento. Continuar com a prática de formação e sugestão de atividades. Então, em todas as nossas orientações, nós vamos continuar com essa formação, sugerindo atividades, fazendo interações para que vocês participem, e participem sempre mais. Tem uma grande parte dos professores que estão participando,
mas são sempre os mesmos, então eu peço também a colaboração de vocês, tá bom? Sobre evasão dos estudantes, orientação sobre evasão dos estudantes, nós vamos lá nas metodologias ativas, na gestão em sala de aula, então nós vamos acabar tocando nesse assunto sobre evasão. Porque quando a aula é um pouco mais participativa, quando eles se sentem pertencentes à aula, eles não vão evadir, eles vão querer entrar para assistir sua aula, quanto mais legal ela for, né? Então, nas metodologias ativas, eu acho que vai sanar essa sugestão de vocês que vocês estão pedindo. E aula invertida também cai nessas metodologias ativas e em outras orientações que nós estamos planejando. Então, no geral, todas as sugestões de vocês nós vamos atender, tá bom? Continue colocando, não é porque já colocou uma vez que não precisa colocar mais, se é a sua necessidade, coloca, especifique, tem espaço lá para escrever, pode escrever o espaço que precisar. Importante deixar bem claro, sobre alunos, né, que têm dificuldades intelectuais mesmo, que tem problemas, a Eliandra, nós estamos organizando também uma orientação com ela, tá? Porque essa parte, até onde a gente pode ajudar, nas orientações a gente vai falando um pouco. Mas algo mais profundo, especifique mais se for algum problema também, que daí nós fazemos uma TPC com ela também, que é sempre muito bom. Eu sei que vocês gostam bastante, e assim que nós tivermos uma TPC, que tem uma brecha aí, a gente coloca ela, tá bom? Porque assim, nós temos MMR, D&D, então nós temos algumas ações que nós não podemos pular. Então, entre essas ATPCs, a gente pode colocar conforme a necessidade de vocês. Então, quem precisa, coloquem lá, deixe claro, porque nós vamos atender conforme a demanda também, né? O que mais precisa, a gente acaba atendendo primeiro. Tudo bem? Então, eu acho que é isso, né, Rafa? Eu acho que não faltou nada. E muito obrigada, eu quero só agradecer mesmo, né? Tanto eu quanto a Rafaela, nós precisamos agradecer, porque a grande maioria foi positiva. É lógico que tem negativo, mas alguns problemas tecnológicos, então isso a gente não tem muito o que fazer, né? Vocês viram o que aconteceu agora, então essas coisas sempre acontecem mesmo. Isso é normal, e nós estamos numa situação, né, que vocês sabem, pouco complicada, e acontece, e a gente vai tentando sempre melhorar, a gente faz o possível. Muito obrigada, eu estou aqui no chat olhando, acompanhando vocês, e qualquer dúvida, pessoal, coloque no chat. Não conseguiu falar, não abriu o microfone, alguma coisa? Deixe no chat, escreve lá o que vocês precisam perguntar, o que vocês querem colocar, tanto na socialização, em todo momento, vocês podem usar o chat também na escrita, tá bom? Muito obrigada, e agora eu deixo com a Rafaela, que vai falar sobre a continuação dessa prova para esse TPC. Bom dia a todos, obrigada, Leia. Sejam todos bem-vindos a esse mais um, né, encontro nosso, e espero de coração que esse dia seja bem leve, esse momento seja leve e produtivo, que ele signifique muito para vocês também. É sempre gostoso, que nem a Leia colocou, essa parte de avaliação, né, a positiva e a negativa também, porque ela nos ajuda a construir melhor as outras formações, né, repensar os nossos métodos e melhorar sempre, para melhor atendê-los, lógico. E, bom, enfim, antes de começar a apresentação, de colocar aqui o tema, vamos fazer uns combinadinhos? Hoje vocês estão percebendo que o modo de apresentação está um pouquinho diferente do que eu costumo colocar, mas são problemas técnicos, né, às vezes acontecem. Então, eu não estou vendo nada do chat, nem se tem mão levantada para conversar, e a gente deixa sempre na configuração os microfones desligados. Agora também teve uma alteração, as câmeras também estão desligadas, mas a gente deixa assim só por organização, para um não passar a vez do outro, às vezes na fala, e não ficar uma situação, às vezes, embaraçosa. Então, vamos fazer o seguinte: surgiu alguma dúvida ou quer dar uma sugestão que precise falar, levante a mãozinha, a Leia vai me avisar e liberar o microfone para quem precisar falar, ok? E qualquer coisa também coloquem no chat, ela também, se tiver algum apontamento ali
interessante, ela vai também passar para a gente aqui, né? Ela vai ficar responsável por essa intermediação. Na TPC de hoje, a gente vai ter alguns momentos de interação, então é muito importante também que vocês participem e coloquem ali no chat, ou nos outros momentos que vão ter fora daqui do Teams também, participem, socializem ali as situações, respondam as questões para tornar o dia ainda mais rico. Nosso tema de hoje é linguagem matemática, então fugindo um pouquinho, só um pouquinho, das habilidades que a gente tem o costume de falar quase todas as formações, né? Não só as nossas, as formações que vocês recebem no CMSP sempre estão baseadas em habilidades. Hoje a gente vai focar um pouquinho nessa linguagem matemática e fazer uma reflexão sobre a importância dela para que o aluno realmente aprenda a matemática. Então, antes de começar a falar literalmente dela, numa breve conversinha, eu vou colocar 2 pontos que deixam a gente com a pulga atrás da orelha, sempre faz, às vezes, a gente perder o sono na hora de preparar, de planejar as nossas ações, né, para atingir melhor esses alunos. Habilidade ou a linguagem matemática. No dia a dia, nas aulas, sejam elas na presencial ou no remoto, a gente tem várias situações durante a resolução de atividades, resolução de problemas, durante a aplicação de trabalhos, de avaliações, em que os alunos fazem algumas perguntas para a gente que parece que são clichês. Eu duvido que não tenha um professor aqui hoje que não tenha passado por uma situação assim, por exemplo. O que significa essa palavra? Né? Às vezes ele ele trava na leitura de um enunciado, de um problema, ele não consegue entender a partir daquele ponto o que ele precisa fazer, porque não entendeu o significado de uma palavra. Às vezes, por exemplo, ele não sabe o que significa produto. Ou então, quando aparece no meio da frase um respectivamente, né, uma palavrinha um pouquinho mais longa, e trava. Literalmente, eles travam porque não entendeu o significado daquela palavra e aí eles não conseguem aplicar aquilo na situação, no problema que eles têm que desenvolver, que eles têm que solucionar. Ou então, uma perguntinha assim mais simples. É de mais? Ou é de vezes? É de dividir? Pode ser que ele tenha visto um símbolo ali no meio, ou uma equação pronta, uma situação matemática já pronta, e mesmo assim ele não entendeu qual é a operação que ele tem que realizar dentro daquilo ali. Ou numa frase, né, de repente numa comparação, vamos pôr, por exemplo, Lucas tem 5 figurinhas a mais do que a Marileia, e esse a mais, às vezes, no meio de um problema, que é uma comparação, e dependendo da pergunta, pode ser utilizada um sinal de mais ou o de menos, né? A gente pode fazer a operação de soma ou subtração, vai depender da pergunta, dá uma bugadinha na cabeça do aluno. Ele não entende, e aí, mais uma vez, ele deixa de desenvolver a situação, deixa de achar a solução, porque não entendeu uma coisinha ali no meio, um detalhe, ou então perguntas como, que conta é essa? Né? Então, no meio disso tudo, não só com palavras, mas também com símbolos, a gente vê várias situações em que o aluno não consegue continuar o processo, o raciocínio, e às vezes entrega a atividade em branco, ou então vai por um caminho totalmente diferente do que poderia ter ido. E aí, quando a gente vai fazer essa correção com o aluno, né, para dar o feedback, explicar qual teria sido um dos caminhos para poder solucionar, eu acho isso lindo na matemática, porque nem sempre ela tem um caminho único, dá para desenvolver vários, e eles perguntam para a gente, era só isso? Né? Então, são situações que no dia a dia fazem a gente pensar onde é que está o problema, o que é que eu vou fazer, o que eu preciso desenvolver, aplicar, que metodologia usar, para que o meu aluno entenda um pouco melhor essa situação e desenvolva melhor as atividades. Né? O que eu vou fazer para ele se apropriar? Surgem, então, 2 perguntas, no mínimo, né? No mínimo, 2 perguntas básicas para a gente. A primeira, que é a mais comum, que a gente está acostumada por conta do próprio tema,
Será que eles não se apropriaram das habilidades necessárias para a resolução do problema? De repente, lá no ensino médio, a gente está tratando de progressão aritmética, e em um determinado exercício, ele tem que reconhecer a razão, né? Ele tem que reconhecer de quanto em quanto aquela sequência está aumentando ou diminuindo, se ela aumenta ou se ela diminui, né? E não identifica essa diferença entre um termo e o outro. Então, será que é um problema de habilidade? Será que ele não se apropriou da habilidade, ele não tem essa habilidade de identificar a diferença entre um termo e o outro e descobrir a razão daquela progressão? Ou será que o problema está em entender o texto do enunciado, ou o enunciado do problema, né? Não só assim para situações, problemas, mas às vezes a gente tem exercícios simples que estão lá, calcule, resolva, encontre, e mesmo assim com a comanda tão clara e às vezes a expressão já pronta para eles, o aluno ainda não consegue desenvolver. Então, fica aqui o nosso primeiro momento de interação, e eu vou perguntar para vocês, no dia a dia, na opinião de vocês, o que pega mais? Seria a primeira situação, que tem habilidade, né? Precisa desenvolver mais a habilidade. Seria a segunda situação, que tem que desenvolver mais esse momento de tradução de enunciado, né? Entender o que o enunciado está propondo, ou seriam os dois, né? Então, 1, 2 ou os dois. Eu vou pedir para vocês comentarem no chat e vou dar aqui um tempinho de 2 minutos para vocês responderem. Pronto, pessoal, encerrou o tempo. Descobri que meu cronômetro deu errado num pedacinho ali, eu repeti algumas coisas. Falhas acontecem, depois a gente ajeita isso. E aí, Leia, como é que foi a participação do pessoal? Foi muito boa, a maioria participou bastante. Olha, ficou meio empatadão. Alguns colocaram, a maioria colocou 2 ou os dois. Só nenhum professor colocou, tá? E agora a 2 sozinha e os dois apareceram bastante. Ficou aí meio que empatado, tá bom? Obrigada, Leia. Nada, imagina. E é isso mesmo, pessoal. O problema aqui, a gente foca bastante na habilidade e a questão é a seguinte: a habilidade não vai funcionar sem a linguagem. A gente não vai conseguir desenvolver ela completamente se essa linguagem matemática não for bem introduzida na cabeça do nosso aluno, se ele não compreender ela bem, né?
pelo menos o mínimo, para que ele consiga desenvolver, né? Não vai sair do lugar. Então, para que eu trabalhe a habilidade, preciso, ao mesmo tempo, trabalhar também a linguagem matemática, preciso que ele consiga fazer essa tradução, fazer essa leitura, seja de um símbolo, um código, uma expressão ou uma palavra, né? Então, na linguagem matemática, agora a gente vai para o nosso foco, por isso que a gente mudou de habilidade para a linguagem matemática e resolvemos sair um pouquinho dessa linha. De repente, estava faltando dar atenção para essa parte. E aí, antes de falar exatamente de linguagem matemática, propriamente dela, eu vou propor mais um momento de interação com vocês. Vou fazer duas perguntas. A primeira, para você, o que significa linguagem? Segunda pergunta, e língua? Né? Então, percebam que são duas palavras diferentes, elas têm significados diferentes aqui, e eu quero saber de vocês, o que vocês acham que significa linguagem e o que significa língua. Como ela envolve conceito, para poder escrever aqui no chat, eu vou dar um tempinho um pouquinho maior para participação, tá? Tô contando com vocês. 3 minutinhos agora. E aí, Leia, como é que foi a participação agora? Foi ótima, vários professores responderam, eu vou ler algumas, tá, para você. A BN falou que linguagem é o código que nós utilizamos para nos comunicar com a língua, órgão do corpo, né, o órgão do corpo. Carlos falou que me vem que a linguagem são informações e códigos, e língua é a interpretação da expressão da linguagem. A Roseli falou que linguagens são símbolos.
O Márcio, linguagem é a compreensão da língua. Andréia, língua é o idioma, linguagem é específico de alguma ciência. Ana Paula, linguagens são códigos, língua, interpretação. Gustavo, língua é a ferramenta utilizada para comunicação, inglês, português. Linguagem é o modo como essa língua é utilizada para a comunicação. Margarida, linguagem é igual termo técnico, língua, a maneira como falamos o dia a dia. A Roseli, língua, comunicação. O Elton, linguagem, compreender a língua. Marcelo, linguagem, a forma de expressão e comunicação. Língua é conteúdo. Márcio Rogério Honório, linguagem, meio de comunicação de uma determinada área do conhecimento, pois envolve códigos específicos. A Natália, linguagem é uma forma de expressão, e língua, dialeto. Cleusa, linguagem, penso que sejam os códigos que usamos para comunicar. Língua, comunicação. Valeu, Cleusa, conseguiu, parabéns. E é isso daí, gente. É basicamente isso, Rafaela. Muito bem. Leia, gente, obrigada pela participação. Eu tô gostando, vocês estão participando pra caramba hoje. Sim, legal, muito bom, né? Nossa, olha, foi delícia de ouvir essas respostas. Teve gente que foi, assim, extremamente pontual, então vamos lá. Falando de cada uma delas agora, antes de entrar na linguagem matemática, o que seria linguagem? Em alguns casos, assim, a gente encontrou a definição, e acho que a que chegou mais próxima do que a gente precisa, é que a linguagem ela é considerada como a capacidade de expressar algo por meio de símbolos. Então, quem colocou símbolos aí, parabéns. Mas seria esses símbolos, assim, só tipo, igual a gente usa na matemática, o sinal de multiplicar, o sinal de dividir? Não, é qualquer tipo de símbolo, é qualquer tipo de expressão, né? Então, aqui nesse caso, a gente tem a expressão tanto a verbal como a não verbal. No caso da verbal, ela pode ser escrita ou oral, né? Essa forma de estabelecer uma comunicação por meio de palavras, né? Ela facilita a interação entre os interlocutores. É para isso que ela serve. Já a parte não verbal, a gente encontra aí a questão dos gestos, as expressões, os símbolos, os desenhos, as pinturas, a dança, a música, são expressões, né? E são formas de linguagem, né? A linguagem corporal, a linguagem artística, entre tantas outras linguagens que vão utilizar formas diferentes de expressão. Enquanto a língua, como muitos aí colocaram, e super correto, é responsável por essa comunicação nossa, é a atividade coletiva, né? São palavras e regras de um grupo específico, a língua inglesa, a língua portuguesa, a língua francesa, a italiana. São essas línguas, né, de um determinado grupo que facilitam também a comunicação. Então, para nós, a nossa língua materna é o português, né? A gente usa a língua portuguesa. E existem os outros tipos de linguagem, que são as expressões. Essas expressões podem ou não utilizar as palavras da língua. A diferença é que aqui na língua a gente precisa de uma certa regra, ela precisa de uma ordenação específica para poder fazer sentido. É essa a diferença entre uma e a outra. E quanto à nossa lindíssima linguagem matemática? A linguagem matemática, ela pode ser definida aqui para a gente como um conjunto de símbolos, um sistema simbólico, né? Ele tem símbolos próprios, os símbolos que são específicos da matemática e que levaram muito tempo para serem difundidos no mundo inteiro, né? Daqui a um pouquinho a gente vai falar um pouco sobre essa parte também, mas não foi um processo rápido nessa... Falar de símbolos, expressar a matemática por meio de símbolos, ela foi um processo realmente muito lento, foi muito longo, né, para acontecer. Diferente da língua materna, que para a criança poder assimilar, é um processo natural. Ela já cresce ouvindo a gente falar e vai repetindo aquilo e vai vendo o significado, né? Para ela
tem significado a língua materna. E a linguagem matemática, ela precisa de um pouquinho mais de apoio. Só que ela também não funciona sozinha, ela precisa de determinadas regras para poder aplicar esses símbolos, né? Esse conjunto de símbolos, eles só funcionam se obedecerem um conjunto também de regras. Os dois juntos, trabalhando juntos, aí sim a gente tem uma linguagem matemática, e a partir do momento que o aluno compreende isso, a criança consegue entender e se apropriar desses símbolos e dessas regras, o aprendizado dele, né, sobre a matemática, sobre o mundo, melhora consideravelmente. Historicamente falando, né, aqui eu vou fazer uma viagem rápida com vocês em alguns pontos. A gente começou lá na antiguidade, né, toda a antiguidade, uma parte da Idade Média, o registro matemático ainda era todinho em textos da língua local, né? Então, usavam a linguagem materna, eram textos longos, né? Imagine só você descrever um processo matemático todinho usando a língua materna, ao invés de usar símbolos, né? E por muito tempo, esse foi o método utilizado. A partir do momento que a matemática foi necessária, seja para dividir um terreno ou então para comercialização, né, para fazer esses cálculos, o registro foi por texto, foi na própria língua materna. Depois, lógico, como isso tudo estava muito longo para poder fazer o registro, eles começaram a fazer esses registros antigos com papiros, com pedras, com outras coisas. Aí teve a necessidade de dar uma resumidinha, estava ficando longo demais, né? Então, aos poucos, eles foram desenvolvendo isso e começou a aparecer um pouco mais dessa linguagem matemática. A simbologia foi desenvolvida de pouquinho em diversas partes do mundo, então ainda não havia essa comunicação entre as regiões, cada um desenvolvia de acordo com a sua necessidade e desenvolviam símbolos próprios, né? Cada um estava usando de um jeito, estava representando os números, as operações de formas diferentes. Não é como hoje, que a gente tem, por exemplo, para a operação de soma, o símbolo de mais representando todo mundo que bate o olho naquilo ali, já sabe o que ele representa. Então, de início, cada comunidade desenvolveu o seu próprio método, os seus próprios símbolos. O sistema decimal mesmo e os 10 algarismos só foram difundidos no mundo, começaram assim a divulgar um pouquinho mais a partir de 825, quando teve a tradução de livros indianos para o árabe, né? Na história, se a gente analisar, eu não coloquei esse ponto aqui, mas fica a referência no final da apresentação, depois para quem quiser dar uma olhadinha nos detalhes. Na Inglaterra demorou mais ainda para chegar. Foi por volta de 1000 e pouco, eu não vou me lembrar a data exata, o ano exato. Mas ela demorou para chegar, esse sistema decimal lá. Então, só a partir do momento que esses livros foram traduzidos para o árabe é que começou a esparramar pelo mundo o sistema que seria hoje para a gente é totalmente comum. Só em 1489 foram utilizados pela primeira vez os símbolos de mais e menos. Então, olha só, estou falando dos símbolos de mais e menos, lá na Alemanha, que começou a utilização deles. Os outros símbolos ainda demoraram muito mais para começar. E lembra que eu falei para vocês? Cada parte do mundo começou a utilizar símbolos próprios, cada um criou aquilo que achava que era mais apropriado. Então, até ele ser difundido, alguns símbolos, a gente sabe, algumas operações, elas têm mais de uma representação, e é justamente por causa disso. Até conseguir essa comunicação entre todas as partes, vários símbolos foram criados, até chegar num senso comum e aqueles que são utilizados por todos. Então, só parando para pensar rapidinho, né? Essa linguagem matemática, ela na verdade, um instrumento, né? É esse instrumento que facilita a comunicação matemática, que facilita o entendimento de expressões, de códigos, e não é só para a gente, né? É preciso conhecer essa língua matemática para ter um bom relacionamento com a ciência e com o mundo. No dia a dia, quantas e quantas situações a gente não tem, um aluno também, em noticiários, que precisam, por exemplo,
mostram taxas, porcentagens, gráficos, ou mesmo no, sei lá, numa compra, né? Quando ele vai, por exemplo, olhar, ajudar o pai a conferir o extrato bancário, se ele está positivo, negativo, o que é acréscimo, o que é débito ali. Então, a matemática está presente o tempo todo. E eu coloquei ciência não só como ciência matemática, né? Essa linguagem, ela também está presente, por exemplo, em biologia, né? Quando precisa em genética, fazer o cálculo da probabilidade de uma pessoa nascer com o olho azul ou com o olho verde, por exemplo, a cor dos olhos, ou com a pele branca, a pele parda, o cabelo cacheado, o cabelo liso. Nem em genética isso é utilizado, é matemática, é probabilidade. Em física, o tempo todo. E quando ela não é apropriada, a própria física trava. O aluno sente muita dificuldade não é pelo conceito físico, né? Porque às vezes tem alguma coisa ali da linguagem matemática que ele ainda não se apropriou, ele não entende o significado e torna muito difícil para as outras. A gente tem cálculos matemáticos em outras áreas, outros componentes, por exemplo, pode entrar em educação física, calculando índice de massa corporal, química utiliza muito, sistema de numeração e história, né, enfim, todas as ciências, todas as áreas, o mundo, né, o nosso dia a dia utiliza a matemática, o nosso dia a dia utiliza a linguagem matemática, e é por isso que é tão importante que a gente trabalhe com eles e melhore esse aprendizado. A não compreensão dessa linguagem vai gerar consequências negativas, né? Quando o estudante não compreende o seu significado, o significado dos símbolos, ele não vai entender a aplicação na matemática, ele não vai entender essa aplicação em área nenhuma, ele não vai entender em lugar nenhum, né? Então, ele precisa compreender o significado dessa linguagem matemática. E onde isso aparece para a gente que é tão comum? Quais os momentos que a gente consegue identificar que tem problema e que está difícil para eles? Tem trocentas situações problema, por exemplo, que eles têm que resolver, que tem que traduzir da língua materna para símbolos matemáticos e poder encontrar a solução. A gente tem situações, por exemplo, simples, a soma de 2 números. E, gente, eu não estou falando de ensino fundamental, não. Estou falando do ensino médio também, né? E esse é um problema que vem que nem uma bolinha de neve lá do Fundamental 1, vem lá do infantil, quando ele não conseguiu entender uma operaçãozinha ali, quando ele não aceitou, por exemplo, a subtração que ele está perdendo, e de repente não tem sentido para ele aquilo ali, lá na frente essa bolinha de neve vai aumentando demais e ele não consegue mesmo, por exemplo, fazer a construção de um sistema de equações do primeiro grau. Como que ele vai construir um sistema se no enunciado aparece assim, a soma de 2 números é 55 e a diferença entre eles, sei lá, é 15. Como que ele vai colocar isso? Ele não entendeu o que é soma, ele não entendeu o que é diferença. 2 números, quem são esses 2 números? Então, fazer a tradução da língua materna para o símbolo, às vezes se torna um caminho extremamente difícil, justamente por isso. Aí vamos para outras, assim, um pouquinho mais complexas, né? O quadrado de um número, né? Como escrever um número elevado ao quadrado, e eu nem coloquei, tipo, cubo ou outros aqui, porque a gente às vezes passa até raiva com as representações que eles colocam. E é justamente porque está faltando essa compreensão, né, da língua para fazer essa tradução. A terça parte da idade de Lúcia, fração, divisão, né? Imaginar a idade da Lúcia dividida por 3. E aí, olha, lembra que eu falei as várias representações? A divisão é uma. Tem hora que a gente coloca 2 pontinhos com traço no meio, só 2 pontinhos, ou na fração, que esse traço está indicando uma divisão. Né? Então, existem várias representações para uma mesma operação. Para a gente é natural. Agora, imagina para o aluno quanto que é difícil associar todas essas representações para uma única operação. Ou então, quando a gente tem, por exemplo,
situações como um desenho desse. Essa imagem, ela apareceu na atividade 21 da sequência digital 1, né, que foi aplicada esse ano, está lá disponível para vocês visualizarem na plataforma CAED, e é da segunda série do ensino médio. Esse problema propõe para eles identificar o seguinte: nessa balança a gente tem bloquinhos de moeda, que são esses pretos, estão embalados uma quantidade X de moedas, e tem essas outras moedinhas soltas. E a pergunta era: quantas moedas estão embaladas em cada um desses pacotinhos, né? Então, cada pilha dessa de X tem quantas moedas? E para fazer esse cálculo, ele precisa olhar para esse desenho e montar uma expressão matemática para só depois de ter montado a expressão conseguir resolver o cálculo. Então, olha como que é complexo esse processo. Traduzir de um desenho para uma expressão matemática, e aí, de repente, não é nem que ele não entenda, que ele não tenha o raciocínio, de repente ele sabe, na cabecinha dele está lá, mas eu consigo calcular isso daqui, tem lógica para ele, só que ele não consegue colocar em símbolo. E aí, de repente, não, mas eu tenho que pôr em símbolo e eu não estou conseguindo, e o processo para e ele não desenvolve o problema. Temos ainda outro tipo de situação, que nem eu falei para vocês, não foi difundido no mundo inteiro ao mesmo tempo, às vezes para a mesma operação, símbolos diferentes. Olha o que acontece com a multiplicação, quantas representações diferentes a gente não tem dela. A mais comum, quando a gente começa a ensinar a multiplicação lá no fundamental, eles usam o x, né? 3 vezes o 4, x é utilizado para representar essa operação de multiplicação. A partir de um determinado momento, a gente substitui esse x por um pontinho, né? Também está representando 3 vezes 4, mas a gente tirou o x. E isso geralmente começa a acontecer aí quando começa a introduzir álgebra, quando começou a colocar letra no meio do processo todo e que eles têm a maior dificuldade. Por que tem que colocar letra no meio disso tudo? Enquanto estavam só nas operações básicas, até que estava indo bem. Aí, de repente, a gente complica colocando outros símbolos. Ou então, em situações assim, 5y, que nem símbolo de multiplicação tem ali no meio. A operação está subentendida. Tem o 5y, 5 vezes o y. Às vezes o aluno não consegue perceber. Às vezes para ele é extremamente difícil enxergar isso ali. E aí, para complicar um pouquinho mais, se tiver a necessidade de usar uma calculadora, em muitas, às vezes no computador, não sei no celular como é que tá, às vezes tem o xizinho lá. Olha só, tem o xizinho lá na calculadora, mas em muitos casos ainda a gente usa o asterístico para representar essa multiplicação. Então, são várias representações de uma mesma operação. Para o aluno, isso é muito difícil. Então, num processo de resolução de problemas, por exemplo, a leitura de qualquer texto matemático que ele tiver em mãos vai exigir desse aluno interpretação. Então, ele precisa ler, interpretar aquilo que ele está lendo ali, ele precisa entender o que ele está lendo. Para fazer essa leitura e essa interpretação, ele precisa de um referencial linguístico. No nosso caso, a língua materna, que é o português. Né? Então, ele precisa desse referencial no texto, ele precisa também saber a língua portuguesa, né, adequadamente, para poder ler o texto e fazer essa interpretação. E, além disso, ele precisa decifrar esses códigos matemáticos. Então, aqui ele precisa de um referencial na linguagem matemática, uma referência entre o símbolo e a língua materna, para fazer essa associação, a tradução tanto da língua materna de um problema para expressão matemática, para símbolos matemáticos, quanto, às vezes, a tradução do símbolo para a língua materna. Essa ida e volta, ele precisa dela. Pessoal, tá indo tudo bem? Leia, tem algum comentário aí? Estou indo muito rápido. Na verdade, tem vários comentários, mas eu fui respondendo. Os professores estão alinhados, até adivinhando a sua apresentação. E eu fiquei muito feliz, muito contente, né, que estamos juntos. Tem um comentário lá do início que depois eu socializo.
Eu acho que pergunta, assim, que eu não consegui responder, não tem nenhuma, por enquanto. Tá bom, obrigada. Então, vamos continuar. Imagina, tá ótimo. É só chamar. Então, aí eu vou mandar mais uma pergunta, mas essa não é para responder, ela é só para refletir. Como que a gente pode, ainda mais nessa situação que está agora, né, a distância, que eu acho que é mais difícil ainda, acho não, a gente tem certeza que é muito mais difícil, garantir que o estudante amplie o seu conhecimento sobre a língua matemática, coloquei língua, perdão, era linguagem matemática, depois a gente corrige isso daqui. Então, como que a gente pode, sem perder o foco na habilidade, sem perder o foco nas sequências que a gente, no tempo que a gente tem ali, que já está tudo encaixado, tudo pré-determinado, a gente tem que seguir cronograma integrado, trabalhar com Aprender Sempre, trabalhar com currículo em ação, trabalhar com São Paulo Faz Escola, um monte de avaliação. No meio disso tudo, que prática que a gente poderia ter que garantiria que os alunos, ou pelo menos assim, não todos, mas uma parte, adquirisse, ampliasse esse conhecimento sobre a linguagem matemática. E aí aqui eu vou trazer algumas sugestões para vocês. Algumas delas eu acredito que vocês já tenham, não vai ser nenhuma novidade, e outras eu espero que dê alguma ideia nova, que sirva, que vocês consigam utilizar. A ideia é sempre essa. Então, vamos lá. A primeira delas é a biografia matemática, que eu achei ela muito gracinha. É simples de fazer, não é uma coisa que você vai utilizar todos os dias. Pode, por exemplo, no início do ano, como o nosso ano já começou, pode fazer agora. Do que se trata essa biografia? Achei essa sugestão barata. Proponha que eles produzam um texto curto, contando um pouco sobre a sua relação com a matemática. Olha, não é um texto matemático. Como a gente está num momento remoto, talvez essa sugestão pode ser assim adaptada para um áudio, né? Eles podem um podcast ou um vídeo relatando qual é a relação desse aluno com a matemática. Será que ela é boa? Será que é ruim? Se ela é ruim, por que ela está ruim, né? De repente, eu não gosto muito de matemática, eu não vou bem porque eu não entendo alguns símbolos, né? Então, é uma biografia mesmo. O aluno pegar e colocar em poucas palavras, tem que ser curtinho, não precisa ser nada extenso. Pode ser um áudio, pode ser um vídeo, pode ser um texto. Qual é a relação dele com a matemática? Isso daqui vai ajudar trazendo para vocês algumas informações sobre a realidade do aluno, né? O que é a matemática para ele, por que para ele pode ser difícil ou fácil, né? Quais as suas dificuldades e quais as suas aspirações. A partir disso, conhecendo um pouquinho mais essa realidade do aluno, talvez vocês tenham um direcionamento melhor de como trabalhar, de como poder ajudá-lo, né? Ações mais pontuais com esse aluno. Então, fica aqui a primeira dica do dia. A segunda dica são as estratégias de leitura, que eu acredito que vocês até estejam um pouquinho cansados de ouvir essa parte. O que seriam essas estratégias? Propor leitura de textos diversos, tá? Não precisa ser só um texto de matemática, de repente uma notícia, um texto científico curto, sempre pensem em coisas curtas, para eles não perderem a atenção, para não perder o foco, para não achar tipo... A gente olha para um texto longo demais, já perde a vontade, não tem nem vontade de ler aquilo. Então, sempre pensando em coisas curtas para eles fazerem essa leitura. Um infográfico, uma tabela, qualquer tipo de leitura que façam eles extraírem alguma informação matemática dali do meio. E essa leitura sempre tem que ser intencional. Depois vocês podem gerar algumas perguntas ali em cima dessa leitura que eles fizeram. Ou até mesmo para que eles identifiquem ali no meio dessa leitura algumas palavras ou alguns símbolos que eles não lembrem o significado e possam fazer uma pesquisa em cima disso para entender como é que ele funciona melhor. Então, fazer essas perguntas intencionadas após a leitura de problemas, como do que o problema se trata, ou o texto, né, no caso, a notícia, quais as informações que ele nos deu. Olha, outro erro de português ali, vou corrigir isso antes de mandar para vocês. O que ele quer saber, né? Então, tipo, se é um problema,
o que esse problema está querendo saber? Qual é a pergunta que está aqui no meio, né? Às vezes ele começa contando uma história, alguma coisinha, e no final a pergunta dá a entender outra coisa, né? Então, qual é a pergunta? O que ele está querendo saber? A gente tem informação suficiente para saber o que ele está querendo, para descobrir o que ele está querendo? Ou então, o que a gente pode fazer para solucionar esse problema? Que caminho que a gente pode seguir? Ou que caminho você seguiria para tentar solucionar esse problema? Terceira, e essa também é bastante comum, é um glossário matemático. Né? Pedir para que os alunos construam uma espécie de dicionário matemático, pode ser individual ou coletivo. Por que eu coloquei individual ou coletivo? A gente pode ter situações assim, ó. No dia a dia, principalmente quando a gente está no presencial, eu tinha muito o hábito de fazer com que eles anotassem, eles montavam esse dicionário, esse glossário matemático, por exemplo, na capa do caderno, né? Então, ou nas últimas páginas, aquilo ali ficava fixo para eles, eles iam registrando cada significado. Então, durante a aula, se surgisse alguma pergunta, professor, o que significa tal coisa? Então, num cantinho, ficava fixo também esse canto, eles já sabiam que ali era sempre onde ia fazer essas anotações, a gente discutia aquela palavra, aquele símbolo, até chegar no consenso do resultado, até que eles pensassem no que era, né, o significado dele, e aí a gente fazia as anotações e eles faziam esses registros no caderno deles também. Pode ser coletivo, né? No coletivo, por exemplo, vocês podem usar um Padlet, um arquivo online. Alguém abriu o microfone? Olha, Rafa, eu abri aqui, mas acho que tinha mais um aberto, mas já fechou. Eu queria falar exatamente isso, a Andrea colocou, até antes de você falar, o glossário matemático. Estou falando que eles estão alinhados hoje, e a Renata está falando que a leitura é essencial. É que nem eu falei, algumas coisas para alguns professores não vai ser novidade, para outros pode acrescentar. A gente sabe que tem vários professores que acabaram de começar, e são práticas, assim, para uns... eu cheguei a comentar várias vezes, quando quando eu estava na escola, algumas práticas eu achava que eram corriqueiras, né? Eram tão normais para mim, aquilo já estava tão embutido na minha prática diária que eu não achava que era nada extraordinário, enquanto que outra pessoa olhando de fora podia achar que era totalmente inovador. Então, o objetivo hoje é fazer essa socialização, né? De repente, alguém com mais experiência, com práticas diferentes, socialize isso, até para que os novatos aprendam mais, ou até para quem não é novato, mas que já está assim, se sentindo esgotado e sem ideia, encontre alguma outra luz, uma saída, né? Fala, putz, essa daqui eu posso tentar e de repente funciona, né? Então, hoje o objetivo é esse. Aí, voltando para o nosso glossário, tem essas várias formas de registro, que nem eu falei, vocês podem fazer essa adaptação, né? Fazendo ele online, pode montar lá um painel, um Padlet, um arquivo que fique disponível para eles contribuírem ali com as suas perguntas. Isso daqui pode ser trazido, tipo, professor, eu li ou eu ouvi uma palavra no noticiário, eu não entendi o que significa. Então, aí pode desenvolver pesquisas, tudo isso pode ser um trabalho muito rico, que vai agregar, com certeza, muito conhecimento para o aluno, né? Ela promove essa construção e essa sistematização. Aquela palavra, aquele símbolo matemático, começa a fazer mais significado, mais sentido, vai ter significado, vai ter mais sentido para ele, a partir do momento que ele começa a fazer essa pesquisa, ele vai entender melhor onde que está aplicando, onde que é utilizado, né? Só a matemática em si no papel, no abstrato, não faz sentido para eles e a gente sabe disso, né? Então, nesses momentos a gente tem que aproveitar. Esse tipo de situação a gente precisa aproveitar. Então, ficou aqui mais essa dica para vocês. E aí, vamos lá para outra. Essa eu achei também muito legal. Lembra que eu falei na parte histórica? Que no início, todo o registro de raciocínio matemático era utilizado só a língua materna, era só palavras, não tinham símbolos. Então, era tudo descrito. A proposta aqui é essa. Propor que, ao invés de utilizar número e símbolo, eles escrevam todo o processo matemático envolvido na resolução, utilizando apenas a língua materna, ou seja, somente palavras.
Tipo, pegar um problema, e às vezes ele fez a leitura e o aluno já... Se ao invés de texto aqui também, justamente por causa do remoto, de repente pode ser um áudio, né? A ideia é que ele leia o problema e que ele explique qual o processo, né? Qual o raciocínio matemático, o que ele faria ali até chegar no raciocínio. É um diálogo, né? Sem utilizar símbolo. Ele não vai colocar nenhum número, nenhum símbolo matemático, tá? Então, para isso dar certo, não pode ser nada complicado, né? Começa com exercício simples, com problema bem simplesinho, para que ela seja breve, para que essa explicação seja bem curtinha para eles. Depois, aos poucos, vai aumentando o grau de dificuldade aqui. E muito parecida com essa, tem a resolução em 2 colunas, que eu acho que já seria um passo a seguir, né? Então, ele fez a leitura desse problema, né? E aí ele vai fazer 2 colunas para desenvolver, em uma só com palavras, que é parecido com essa sugestão anterior, né? Ele vai colocar todo o raciocínio lógico dele ali, todo o raciocínio matemático, só com palavras, e na outra ele vai fazer a tradução, o que ele pensou, colocando com símbolos matemáticos. Então, uma só palavra, na outra, só símbolo matemático. Fazer essa tradução de um para o outro. E, do mesmo jeito, começar com problemas mais simples para que isso seja um pouco mais natural para eles. Para começar devagarinho e, aos poucos, eles irem aumentando o nível de dificuldade. Então, essas foram as minhas sugestões e agora eu vou propor o último momento de interação com vocês. Só que aí eu vou precisar sair daqui, eu vou dar uns minutinhos. Acessem esse Padlet. Nesse mural tem 3 perguntinhas para vocês socializarem agora com todo mundo que está participando. Coloque lá, a primeira pergunta é, pensa o seguinte, nesse contexto todo de linguagem matemática, o que você já fez? Qual prática sua você já realizou e que foi exitosa? Então, o que já fiz? A primeira pergunta está bem assim, o que eu já fiz e que deu certo? Então, qual prática pedagógica funcionou para isso? Na segunda pergunta, tá, o que eu já fiz e que eu não faria de novo. De repente, teve alguma tentativa e que para você não deu muito certo, não deu resultado. Só que aí coloca, por que não funcionou? Pode ser que não funcionou para você, mas que para um outro professor em uma outra realidade, ela funcione. E aí, depois de toda essa socialização, espero que tenham surgido mais ideias novas, fora essas que eu compartilhei com vocês, o que você ainda pode fazer? Então, são essas 3 perguntinhas, eu vou dar um tempinho só aqui para vocês pegarem o QR Code, ou o link, a Leia vai compartilhar o link também no chat. Eu já compartilhei, tá lá no chat, viu? Valeu, Leia. Eu vou dar um tempinho só para não descompartilhar o link e eu já vou lá para o Padlet com vocês também. Já tá no chat, quem não conseguiu pegar aí na tela, ele tá no chat, é só clicar em cima que ele joga você para a página já. Enquanto isso, eu vou aproveitar que a Rafa saiu, eu vou responder a pergunta do professor. Eu não esqueci de você, não, professor. Só um minuto que eu estou achando a sua pergunta. O professor perguntou, desculpe, mas uma orientação em agosto de metodologias ativas não acha ser tarde? Essa orientação precisava ser a toque de caixa. Eu concordo com você. Só que, infelizmente, ou felizmente, né, nós temos um planejamento, como eu falei. Nós sentamos, como vocês sentam na escola para montar as ações do MMR, nós também fazemos isso. E as metodologias do currículo eram essenciais. As 2 são a toque de caixa também. Mas na nossa organização, nós juntamos toda a equipe, não é uma decisão que a gente toma sozinho, e nós colocamos em agosto. Infelizmente, não teve como, tá? Nós, como a outra ação do D&D, pode ser que nós teremos que adiar, por conta do resultado da AP que não saiu ainda, se nós conseguirmos encaixar, nós podemos adiantar, mas eu não vou garantir, tá? Então, pode ser que troque o D&D, que seria no final de junho, e nós trouxemos essa de metodologias ativas, mas, como eu falei, nós temos um cronograma e nós temos que seguir, não tem como. Realmente, são
Só que são dois assuntos muito importantes, porque a metodologia do currículo também é importante, porque nós temos muito professor novo, muito mesmo, de matemática é uma grande leva. E muitos professores que ainda nos acompanhamento, nós percebemos, na análise do diário, nós percebemos que ainda tem dificuldade com isso. Então, o desenvolvimento da maneira correta do currículo é muito importante. Nós decidimos isso em reunião, foi decidido e foi colocado no plano, e nós temos que seguir o plano. Vocês sabem como que funciona, né? Todos, vocês também fazem MBR na escola, e aqui na diretoria não é diferente, tá bom? Leia, eu parei o compartilhamento aqui do PPT, rapidão, e eu vou passar lá para o Padlet. Tem mais duas colocações que são bem interessantes aqui da Andréa, né? Levantamento das ideias da linguagem matemática no glossário e o dicionário matemático, ela está falando. Coloca lá no Padlet, aí depois esse arquivo eu vou baixar ele em PDF, e aí eu compartilho com vocês também, né? Também que vai ser legal. Eu vou deixar aberto ainda o pessoal da tarde que quiser participar, o link vai ficar aí na página, eu coloco ele na descrição do YouTube, e, sei lá, acho que eu deixo para fechar amanhã ou na segunda, e aí eu compartilho, socializo todas essas práticas que vocês estão colocando aqui, que acho que vai ser bem legal. Já tem bastante colocações lá, legal. É legal colocar também o que não deu certo. Sim, isso é muito bom. Até para quem não tem tanta experiência, já sabe que é um caminho, né? É lógico que para uma realidade pode dar certo e para outra não. Isso são coisas mesmo que a gente vai testando também, né? E, pessoal, sobre a linguagem matemática, não, perdão, sobre a história matemática, é um pouco disso que eu tirei, um pouco não, tudo isso que eu tirei dali, que coloquei na apresentação, tem um link no final, nas referências, que está lá, de onde vêm os símbolos. Tem muita coisa legal lá, eu acho que vale a pena dar uma lidinha. Estudar a história da matemática, sou suspeita, sou realmente suspeita, é uma parte que eu gosto, que acho extremamente interessante, porque dá mais sentido, né? A gente começa a entender melhor de onde que é que as coisas vieram, como é que elas funcionam. Eu vou compartilhar agora o Padlet com vocês. Só um minutinho. Tá aparecendo? Agora apareceu, Rafa. Aí, não, é porque eu estava em outra página aqui, fechando um outro arquivo. Então, ó, vamos lá. Eu disse que tem bastante colaboração aqui. Ó, pessoal, vocês conseguem editar também, viu? Se quiserem, tipo, dar um destaque, é só clicar nesses 3 pontinhos aqui e mudar, por exemplo, a cor, ó. Né? Já dá um tchanzinho a mais ali na apresentação. Eu deixei ela anônima para vocês, mas se quiserem assinar depois, não tem problema nenhum. Então, ó, primeiro, alunos monitores, aqui na parte do que já fez e que deu certo. Alunos monitores também ajudam muito, pois além de aumentar os conhecimentos, a linguagem do aluno, de aluno para aluno, é um pouco diferente. E é mesmo, gente, é muito diferente. Às vezes, assim, esse trabalho, um entendeu melhor e a hora que ele vai repassar para o colega, a linguagem é diferente e ele consegue chegar até o colega de uma forma que a gente não conseguiu. Essa eu não entendi, o que é voca? Vocabulário. Sempre faço a tradução de todas as palavras desconhecidas, ótimo. Jogos matemáticos para o 6º ano. Na época foram proveitosos, pois os alunos ajudaram a construir e, sem perceberem, foram também construindo seus conhecimentos. Olha só, gente, que legal. Depois dá uma lidinha completa aqui, quem quiser. Olha só, tem
comentários, o pessoal pode comentar também, compartilhar. Análise de linguagem de um problema matemático, perguntar ao aluno quais as palavras que eles não conhecem. Gente, olha que legal que é isso aqui, ó, o Padlet fica como sugestão para vocês, né? Por exemplo, montar, lembra aquela sugestão do glossário matemático? É um painel, dá para utilizar, ele tem várias configurações diferentes, aqui eu deixei na forma de lista, mas tem outras que vocês podem colocar também, de painel, e eles participarem aqui mais e ficar exposto para todo mundo. Coisas que eu fiz e que não deu certo. Já fiz trabalhos em grupo que não deram certo e outros deram bastante, mas vejo que dá para trabalhar bem. O trabalho em grupo, ele sempre dá um pouco de problema, né? Assim, ele tem que ser intencional e a forma de organizar esse grupo, as atividades, elas têm que ser bem estudadas antes da gente começar a trabalhar. É sempre um risco. Mas às vezes a primeira, a segunda não dá certo, depois em outras elas deslancham e são muito legais. Também varia muito de uma turma para outra, a gente tem que conhecer muito bem cada turma para poder trabalhar. Joguinho no celular. Pode ter sido só a situação, o momento. Hoje tem tantos jogos diferentes que talvez dê certo utilizar, ainda mais que a gente está com tudo no remoto, pode ser que uma mudança de perspectiva ou um aplicativo diferente, eles funcionem. Já fiz uma aula de matemática com óculos de realidade virtual, que da hora, para melhorar a interpretação da linguagem matemática. Não faria novamente, pois nem todos possuem o celular. Realmente é uma prática difícil, se depende do celular. Nem todos eles têm. E o que ainda posso fazer? Usar mais as tecnologias, aproveitando a pandemia, implementar jogos virtuais, pois ele chama a atenção, ótimo. É legal colocar, por exemplo, os quiz, né? A gente até fez pesquisa para colocar alguns na apresentação de hoje, mas ficou difícil. Na verdade, na hora H, ele meio que não fez muito sentido. Mas pode ser que num outro momento a gente inclua isso nas estratégias para colocar, para apresentar para vocês. Socialização entre eles, para que possam se interessar mais pela matéria, ótimo. Trabalhar com os alunos sobre legenda dos símbolos, as letras e operações matemáticas. História e filosofia da matemática, gente, amo de paixão, invistam nisso, sempre um pouquinho, pelo menos uma vez, assim, por mês, conto uma parte da história com eles. Eu acho que vai dar muito certo. Curti bastante a participação. Vou desconectar aqui essa apresentação agora. Vou deixar aberto depois, se vocês quiserem contribuir mais lá, fiquem à vontade. Agora eu vou voltar para a apresentação. Lá do PowerPoint. Deixa eu só colocar ele aqui. E a gente já está finalizando. Roque, enquanto isso eu vou ler, tem várias participações aqui, mas uma que eu achei relevante, o Carlos, né, é um professor que está iniciando, então ele fala, desculpe, não sei se é o momento, sou iniciante como professor, o que devo fazer para contabilizar presença nos dias de ATPC, de modo a não tomar falta na folha? Carlos, depois no final a gente abre o áudio para a gente conversar sobre isso, tá bom? Porque cada caso é um caso específico, tá? Pode ser? Né, Rafa? Acho que é melhor, né? É combinado isso, porque tem a presença e não era para estar levando falta, mas depois a gente conversa sobre isso. Tá bom? Tranquilo? Então, pessoal, agora obrigada de coração. Vou deixar o Padlet aberto para vocês, depois eu mando o link também, a gente manda no grupo, põe no vídeo do YouTube lá na gravação. E contribuam, socializem as suas práticas, isso é extremamente importante, vocês não fazem ideia do quanto que significa para outros colegas, né? Que nem eu falei para vocês, às vezes uma prática que já é tão rotineira, pode ser que você não entenda isso como algo muito inovador. E para outra pessoa, né, uma vista de outro ângulo, funcione muito bem. Seja exatamente aquela luz no fim do túnel que ele está precisando. Então,
Então, eu deixo aqui no final as referências para vocês, né, vários textos sobre leitura e interpretação, né, aquele texto a parte histórica que eu falei, de onde vieram os símbolos. Ficou grande esse daqui, tem bastante referência para vocês aqui no final. A gente agradece a participação de todo mundo, e agora eu vou compartilhar a tela de avaliação, ok? A Leia também vai colocar o link, caso vocês precisem, e fica aberto esses últimos minutinhos, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Obrigada de coração pela participação, né? A gente encerra, então, por aqui. Só fica o pessoal, então, que está com dúvida. Leia, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu estou colocando aqui no chat, então, o link da avaliação, para quem não tem o QR Code. Eu acho que eu quero agradecer mesmo, né? Hoje foi bem produtivo, foi bem interessante a interação. Obrigada, gente. E deixar aqui à disposição. Agora, quem quiser, levante a mão que a gente vai abrir o microfone para que vocês possam falar. Acho que o professor Carlos, né, está com aquela dúvida. Eu vou deixar um minutinho aqui a tela aberta para avaliação, 2 minutinhos, e aí já compartilho ela, né? E aí a gente abre o microfone e o pessoal tira as dúvidas, tá bom? Lembrando que o nosso WhatsApp está sempre à disposição. Pergunte mesmo, é melhor perguntar do que ficar com a dúvida. Que não está sendo um ano fácil, né? Novamente, nós estamos num ano bem complicado, mas um ajuda o outro, é isso daí. Eu que agradeço, vocês são